Superação em tempos de dificuldade. Vocês vão entender essa mensagem e você vai sair daqui com o coração queimando. Quem entendeu isso? Não se distraia. Preste atenção no que vai ser dito. Uma palavra pode roubar de você o que você veio buscar nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai desatar a sua mente, seu entendimento, seu coração vai queimar nessa noite. Amém? Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 12, 15. Quem achou além de mim, diga amém. 2 Samuel 12, versículo 15. Que diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que no 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Porque diziam: Eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de veste, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe os seus servos: O que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuastes e choraste. Porém, depois que morreu a criança, se levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia: Quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la voltar? Irei eu a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela teve um filho, e chamou o seu nome de Salomão. E o Senhor o amou. Só essa parte. O que pode acontecer na vida do homem? Quando nós nascemos, Deus já sabe o nosso início, o nosso meio, o nosso fim. Deus não começa nada na nossa vida sem antes ter terminado, meu amado. Ele vê o passado, o presente e o futuro como se fosse numa foto. Então, ele já viu você lá na frente. Por isso que o hebraico ele é escrito de trás para frente, daqui para cá. Primeiro porque a marreta se pega com a mão direita e foi escrito em pedras. Então eu escrevia assim. Outros diziam que era por causa da sombra da mão, por causa do sol do oriente, que era pino, e a sombra sempre caía para a esquerda, e escrever para a direita atrapalhava com a sombra da mão. Mas nós sabemos que Deus faz tudo de propósito. O hebraico é escrito de trás para frente, porque Deus, ele começa tudo na nossa vida de trás para frente. Ele primeiro vê nosso futuro, ele já estabeleceu realidades. Eu tenho proferido uma palavra aqui nessa igreja que tem sido uma realidade. Deus não comunica ideias. Deus, ele estabelece realidade. Ele não comunica ideias, ele estabelece realidades. E a única coisa que ele quer, ele não te pergunta o que ele vai fazer na sua vida. Ele simplesmente comunica, estabelece uma realidade, e ele quer que você busque ele. Buscando ele, você vai encontrar a sua realidade que já foi estabelecida. Ele não vai dialogar contigo como um amigo: o que tu acha que eu devo fazer no seu futuro? Ele vai dizer: eu já preparei o melhor para você. Se você mergulhar em mim e começar a olhar a vida pela minha perspectiva, você vai ver uma realidade que já está estabelecida. Então, Davi, ele ouviu a voz do ímpio, porque Joabe era ímpio. E ele sofreu demais. Quem nunca sofreu por um erro? Paulo disse assim: lutei o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé.
Então, se Paulo disse, eu lutei o bom combate, significa que existe um péssimo combate também, existe um combate ruim. Se eu lutei o bom combate, então existe o ruim. Qual é o combate ruim? É aquele que a gente enfrenta que não era para eu enfrentar, eu enfrentei por causa de uma luta, uma desobediência minha. O bom combate é aquele que eu enfrento pelo Senhor, guerras espirituais, perseguições, calúnias. Mas o péssimo combate é aquele que eu não ouvi a voz de Deus. Entenda o seguinte, a Bíblia diz que Joabe, ele olha para Davi e diz assim, você fica no palácio, porque você é muito precioso, Davi. Olha a vaidade. Você é muito precioso. E se alguém te matar, matou Davi, não matou qualquer pessoa, matou o cara. E ele ficou no palácio. E aí, o autor do livro, ou seja, o autor é Deus, mas o homem que escreveu, ele deixa bem claro e diz assim, no tempo em que os reis saíam para a guerra, na primavera, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio. Joabe aconselhou ele a ficar no palácio. Davi se arrependeu tanto, porque o maior pecado que ele cometeu, não o único, mas o pior de todos que ele cometeu, aconteceu porque ele ouviu a voz de um ímpio. E aí ele sofreu tantas consequências, porque dali ele viu Betseba, dali ele viu pela janela, ali ele viu as consequências todas que veio contra ele, e aí ele escreve o Salmo número 1, que ele já encabeça o Salmo dizendo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Porque ele era um camarada que ele sabia se refazer e aprender com os seus erros. Então ele já cauterizou na mente dele, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes a sua prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E ele é como árvore plantada na beira de rios, de água corrente, que dá o seu fruto no tempo certo. Não é o tempo todo, não é na hora, não é todo momento. É o fruto no tempo certo, mas o mais interessante, as folhas nunca murcham. Ele está sempre bem com Deus, indiferente de não estar no tempo de dar fruto, mas ele está sempre bem, porque ele tem satisfação no Deus, ele está implantado no lugar certo, ele tem convicção do caminho, ele tem convicção daquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele ouviu a voz de Deus, ele não desviou da voz de Deus, e a convicção do caminho fez ele permanecer. Mas um dia ele ouviu uma voz do ímpio, que esse ímpio ficou engasgado na garganta dele. Esse conselho ficou, porque a partir desse conselho, que esse homem deu para ele, a Bíblia diz que ele acordou de madrugada. Eu quero falar um pouco de Davi, mas falar o que aconteceu com Davi, como Davi superou isso, amém? Quem entende? Ele acordou de madrugada e olhou pela janela e viu Betseba. A palavra janela em inglês é Windows. O Windows, né? Quem aqui já acordou de madrugada para futucar no Windows? Então você acorda de madrugada para mexer no WhatsApp, você está mexendo no Windows. Então, um homem que perde o sono de madrugada, irmãos, é o homem que dormiu o dia inteiro. Ou não sei, igual o bispo já disse que ora todo dia 3 horas da manhã, né, bispo? Então é melhor acordar para orar e voltar a dormir, porque se depois de orar e ficar acordado, vai dar ruim. Porque de madrugada, você vai estar futucando no Windows e vai ter alguém também na janela, vai ter uma Betseba na janela. E é ali de madrugada. Então, o que ele fez? Ele olhou na janela, aconteceu aquilo tudo, e vê as consequências. Quais consequências? Consequências uma, a mulher que ele adulterou, era a filha do seu melhor amigo. O nome dela era Betseba. Betseba significa filha do Sete, filha do juramento. Era uma mulher jurada ao seu melhor amigo. Urias está contado na lista dos seus 33 que ajudou a realizar o seu maior sonho, que é conquistar Jebus. Para piorar mais ainda a situação de Davi, mais ainda a situação de Davi, o pai de Betseba também é um dos 33 valentes que tomou Jebus. Então ele traiu não só Urias, mas também como traiu o pai de Urias com a mulher do juramento. E quando ela engravida de Davi, com todos aqueles trâmites, com tudo aquilo que aconteceu, toda aquela farsa que ele criou, a Bíblia diz que Deus feriu a criança de morte. Deus o quê? A criança que a mulher de Urias esperava de Davi. Isso é tremendo, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, porque a criança que a mulher de Urias esperava de Davi. Mas depois que a criança morreu, a Bíblia diz que Betseba engravidou de Davi e Davi engravidou a sua mulher. Deus já não colocou mais o nome de Urias, da mulher de Urias. Mas houve aquela consequência que todo crente que sabe, né? Toda aquela problemática. Mas eu quero te falar como que Davi se levantou. Como que Davi se levantou? Abra comigo a palavra do Senhor.
em 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel 16. Essa palavra Deus colocou no meu coração já há um tempo para eu trazer aqui nessa reunião de pastores. Porque hoje em dia, o que tem de crente que taca pedra em pastores não está no gibi. Mas eu quero abrir os seus olhos aqui nessa noite, amém? Quantos querem ter os olhos abertos essa noite? Deixa o texto aberto. A Bíblia diz que Davi ficou deitado 7 dias. Quanto tempo Davi ficou deitado? 7 dias, jejuando, sem comer nada, sem tomar banho, deitado no chão, chorando. Ninguém ousava chegar perto de Davi. Ninguém ousava nem falar nada com ele. Davi estava no máximo da sua irritabilidade, da sua sensibilidade. Ninguém chegava nem perto dele. E agora a criança morre. E ninguém quer chegar perto dele para dar notícia. Davi não gostava de notícia ruim. Davi matou a Amalequita que trouxe a notícia da morte de Saul. Davi matou um outro homem que trouxe a notícia da morte de Absalão. Então, ele não gostava de notícia ruim, todo mundo sabia disso. E aqueles homens estão todos cheios de dedos, homens que eram conselheiros deles. Quem vai dar notícia? Quem vai dar notícia? Mas Davi teve percepção. O que Davi teve? Ele teve percepção, porque um líder ele tem que ter percepção do que está acontecendo ao seu redor. Por mais que ele esteja arrasado, por mais que ele esteja para baixo, ele começa a ouvir os murmúrios e ele percebe e ele pergunta: a criança morreu? A criança morreu? Sim, a criança morreu. E Davi ele tem uma atitude surpreendente. Davi ali ele se levanta, e quando Davi se levanta, ele se coloca de pé. Todo mundo fica, uau! E aí Davi fez o que agora? Depois de 7 dias sem comer, o que Davi faria? O que você faria no lugar de Davi depois de 7 dias sem comer? Levantaria e iria comer. Concorda? Todos aqui? 7 dias, deitado no chão, sei lá, tomaria um banho, comeria alguma coisa, iria descansar. A Bíblia diz que Davi se levantou, diga, se levantou. Irmãos, depois de uma perda, de uma frustração, o primeiro passo que você tem que fazer é se levantar. Porque Deus não vai falar contigo frustrado, nem prostrado. De joelho você até alcança o céu, mas deitado e frustrado Deus não vai falar contigo. Sabe por que Deus não fala com o homem em depressão? Sabe por que Deus não fala com o homem quando ele está em depressão, buscando refúgio de alma? Porque Deus não vai colocar um filho na cama toda vez que esse filho precisar de uma resposta. Deus não vai induzir um filho à depressão. Isso é refúgio de alma. Porque Deus sabe que quando você acordar, o problema ainda vai estar ali, talvez pior. Então Ele quer que você esteja de pé e ore e busque Ele. Por isso que Tiago disse, aquele que está triste, ore. E orar consciente, entendendo a sua necessidade de alegria. Maturidade espiritual. Jogar numa cama não vai resolver o problema. Quem entende isso? E tem muitos líderes hoje se jogando na cama, achando que quando acordar o problema vai estar resolvido. E não vai estar resolvido. Deus vai falar comigo num sonho. Se Deus falar contigo num sonho, irmãos, Deus vai viciar você em buscar as respostas no sonho e dormindo. E se Deus te der uma resposta, toda vez que tiver um problema, você vai querer dormir. Para ver se busca a resposta. Quem está começando a entender? Deus está falando? Então Davi se levanta, e ele vai comer. Não, Davi entendeu. Eu pequei porque eu segui os instintos humanos. Eu segui instintos primatas, primitivos. Eu não vou cometer mais esse erro. E ele levanta, depois de 7 dias, ele levanta, ele não bota a culpa em ninguém, ele não esbaveja, e ele vai, a Bíblia diz que ele vai primeiro tomar banho. O que ele faz? Ele se lavar, porque ele quis tirar o cheiro da morte. Davi entendeu o seguinte: olha, perguntaram para ele, por que você fez essa atitude? Depois de 7 dias chorando, a criança agora morre e você tem essa atitude. Davi diz o seguinte: meu amado, eu chorei, jejuei, me arrependi, mas agora eu não vou ficar preso no passado. Eu fiz o que eu poderia fazer, agora eu não vou ficar amarrado no passado. Porque o que Davi sabia, irmãos, primeiro era se arrepender. Mas ele não ficava debaixo de acusação e de condenação. Sabe por quê? Ele sabia que o Deus de misericórdia tinha bálsamo de cura.
Você não vê um salmo de Davi falando do passado. Você vê o Salmo 139, você vai ver Davi falando. Porque Deus criou os céus e a terra, você não pode se esconder dele. Ele diz, se eu for no alto monte, lá o Senhor está, Senhor. Se eu for no mais profundo do oceano, se eu fizer cama no inferno, lá também o Senhor está. Se eu tomar as asas da manhã, lá também o Senhor está. Mas ele, no momento nenhum, diz, se eu for no passado, o Senhor está. Ele sabe que Deus não habita no passado. Então ele disse, eu não posso fazer mais nada. Irei eu para a criança, eu irei para ela, mas ela não voltará para mim. O pecado que eu cometi, chorei, jejuei, implorei. Deus não se compadeceu, amém? Deus fez o que achava adequado, o que era melhor. Agora eu vou me levantar. Olha para o teu irmão e diga, se você não pode mudar alguma coisa, para de sofrer por causa disso. Diga, se levanta. Primeiro passo é se levantar. Segundo, ele foi tomar banho, se lavar, santidade, lavar as vestes, tirar o cheiro da morte, tirar o cheiro do passado. Terceiro, quando ele acabou, agora ele tomou aquele banhozinho, né? É rei, imagina, tu é rei, está jejuando 7 dias, o banquete estava lá, deixa pronto, porque na hora que ele sair do jejum, ele vai, cadê a comida? Né? O banquete preparado, tomou um banhozinho e foi para o templo. Ele disse, os instintos animais não vão me guiar mais. Então ele se levanta. Depois ele se lava. Depois ele vai para o templo. Aí a Bíblia diz que depois que ele foi para o templo, ele se ungiu. Depois ele se assentou para comer. Ele colocou primeiro o propósito espiritual, para depois o carnal. Aliás, você sabe o que representa o jejum? O jejum não é para dar autoridade ao diabo, para contra o diabo. A autoridade é o nome de Jesus. Amém? Quem entende isso? Eu nunca vi ninguém expulsar demônio no nome de Jesus, jejum. Em nome do jejum, vai, bate retirada. Eu estou desde manhã sem comer, sai, Satanás. Jejum não dá autoridade contra o diabo. Senão o diabo também tem autoridade, ele também não come. A autoridade é o nome de Jesus. Para que serve o jejum, apóstolo? Quando eu estou de jejum o dia inteiro e alguém bota um bife na minha frente e eu falo, eu não quero, porque eu decidi não comer isso, então eu estou provando para mim e para Deus que eu sei guiar os meus instintos, eu tenho domínio sobre o meu instinto animal. Se tu jogar um bife para o alto de um cachorro, o cachorro está perto de você, 2 dias sem comer, tu joga um bife para o alto, cai no chão. Então eu olho para esse bife, depois do dia inteiro sem comer, eu olho e falo, Deus, eu não vou comer esse bife, porque eu quero provar para o Senhor que eu tenho domínio sobre as minhas ações mais animalescas. E eu vou ser guiado pelo que tem na minha mente, pelo meu cérebro e pelo Senhor. Eu decido não comer. Pronto. Agora quer ver uma pessoa que ela se vende? Ela está fazendo um jejum, e aí chega na casa de alguém oferece a comida, ele diz, vou fazer desfeita não, porque senão pode ofender o anfitrião. Eu vou comer e amanhã eu aumento o jejum mais um dia. É isso mesmo, amanhã eu aumento o jejum. Vou fazer 2 dias. Esse pudim tá delícia. Ou então, tá todo mundo comendo, guarda o mel que eu tô de jejum. Não, guarda o mel não, pode comer tudo, tá de jejum. Tá de jejum, é ou não é? Não tem domínio. Quando eu estou jejuando, eu fico muito irritado. O jejum me deixa irritado. Não, o jejum manifesta a tua irritação. Tu é irritado. O jejum só manifesta. Quem está entendendo? Fala assim, ai meu Deus do céu. Deus está falando. Misericórdia. Olha para o teu irmão e fala assim, sabia que Deus vai falar contigo hoje? Aleluia. Então Davi agora ele se levanta, se unge, ele dá prioridade, ele diz, eu não vou seguir mais instintos animais. E ele tem todas aquelas consequências, né? E uma das consequências desse pecado foi isso aqui. Olha o que aconteceu. Vamos lá? 2 Samuel 16, versículo 5, que diz assim. Gente, isso aqui é uma revelação que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao coração de vocês. Como falou o meu. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei,
filho de Gera, e saindo, ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi, e a todos os seus servos do rei Davi. E ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: o que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem, pois, diria: porque assim fizestes? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais este homem de Benjamim. Deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com o bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei, ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira, e o rei e todo o povo que ia com ele chegaram-se cansados e refrescaram-se ali. Tem uma passagem que aquela mulher, aonde os discípulos chegaram, os fariseus chegaram para acusar Jesus com perguntas, tentando enredar Jesus, perguntas capciosas, e perguntam para Jesus: essa mulher que adulterou, ela tem que fazer o que com ela? Jesus disse: aquele que não tem esse pecado, atire a primeira pedra. No grego não é quem tem pecado, mas quem não tem esse pecado, né? Então ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu escrevi, Jesus estava escrevendo na terra, Jeremias disse: eu escrevi o seu nome na terra, porque eu conheço a sua intimidade. Eu escrevi seu nome na terra. Então, quando aqueles homens olharam o nome deles escrito lá na terra, eles falaram: ih, Jesus falou assim: quem aqui não tem? E o nome dele lá: João, mais Marco, não sei mais quem. Cada um, acusado pela sua própria consciência, lançaram a pedra no chão. A Bíblia diz que, acusados por sua própria consciência, Jesus só desarmou a mente deles e alertou eles: eu conheço, teu nome está aqui, eu sei que você tem pecado, então solta essa pedra. E a mente deles foi acusada, eles soltaram. O único que tinha direito de tacar pedra não tacou a pedra, que foi Jesus. Aonde está escrito isso? O único que tem possibilidade de jogar pedra é quem é santo. Jesus poderia, porque ele disse: quem não tem esse pecado, atire. Ele poderia tirar e não tirou. Agora, existe um momento na Bíblia que Deus tacou pedra nos outros? Existe. Uma das pragas do Egito foi a saraiva, e a saraiva era pedra. Deus tacou pedra no povo do Egito, o povo que não se arrependeu. É lógico. Em vários momentos na Bíblia. Agora olha só que tremendo. Jesus escolheu perdoar. E aqueles homens saíram dali desarmados. Simei saiu tacando pedra e amaldiçoando Davi no meio do caminho. Tacando pedra. Olha a humildade de Davi. Ele reconheceu as suas falhas. Ele não retribuiu com ignorância para Simei. Ele se humilhou. Ele disse o seguinte: olha, ele entendeu. Para que eu vou discutir com os homens se eu estou errado? Eu vou me humilhar. Agora, se eu me humilhar, quem vai me exaltar é o Senhor. Há um tempo já, Deus tinha colocado essa mensagem no meu coração. Eu falei: quando chegar a reunião de pastores, eu vou pregar essa mensagem. Porque existem pessoas que querem uma oportunidade de um erro de um líder para vir pelo alto, tacando pedra.
Zeruia, os filhos de Zeruia falaram: quer que eu arranque a cabeça deles? Davi disse: o que eu tenho com vocês? É como se Davi estivesse dizendo: eu estou nessa porcaria desse pecado por causa de vocês, filho de Zeruia. Joabe, foi o teu conselho que me colocou nessa arapuca. Você quer me enredar em maldição? Você quer me arrebentar? Eu não vou mexer com esse homem, porque o meu filho hoje, que foi gerado no meu ventre, está me perseguindo para me matar. Deixa esse homem em paz. Eu não tenho nada a ver com ele, eu tenho a ver comigo. Eu vou me arrepender. Eu não vou ficar acusando ninguém. Eu não vou devolver as pedras que ele está atacando em mim. Eu só vou me arrepender. Davi estava com a autoestima baixa? Estava. Porque ele pensou: o Senhor me amaldiçoou. O Senhor amaldiçoou Davi? Nunca. Mas a autoestima dele estava tão baixa que ele se sentiu amaldiçoado por Deus quando ele disse: se o Senhor me amaldiçoou e usou a boca dessa pessoa para me amaldiçoar, deixa ele me amaldiçoar, deixa ele me amaldiçoar, deixa ele. Irmãos, meu Deus. Olha, irmãos, escuta, eu vou falar para vocês. Eu falei isso aqui no culto, mas eu sei que tem pastores aqui. A Bíblia diz que Ezequiel 37, no vale dos ossos secos, a Bíblia diz que Ezequiel, ele andava, contornava os ossos, mas ele não pisou em cima de osso nenhum, ele contornou os ossos. Porque até um osso seco pode ser um exército na mão do Senhor. Não pisa em quem está seco caído no chão, não. Ele contornou, era um exército, e eles não estavam no vale, eles estavam no vale de ossos secos, e ele não pisou em nenhum osso. A Bíblia diz que ele contornou os ossos. A única coisa que Deus falou: não te chamei para pisar quem está no vale de osso seco, eu te chamei para profetizar, para levantar eles da morte. Porque para tu é um vale de osso seco, mas para mim é um exército poderoso. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. É muito fácil tacar pedra em quem está errado. É muito fácil tacar pedra em quem errou. Não estou legitimando o erro aqui não, meu amado. E nem legitimando por causa própria não. Deus conhece meu caráter. Eu estou querendo dizer, porque nós pregamos um evangelho da graça, do perdão e da reconciliação, mas quando um líder erra, ou algum líder de serra erra, o líder de célula, o líder de 12, o pastor erra, todo mundo quer andar tacando pedra. E a Bíblia diz que eles se crescem em cima do erro de alguém. A Bíblia diz que ele veio tacando pedra. Davi estava com todos os seus valentes. Com todos os seus valentes. Esteja assim, ele estava com todos os seus valentes. E ele foi tacando pedra e tacando pedra. É muito fácil tacar pedra. E não existe uma filosofia, irmão: as pedras que me tacaram, eu vou construir um palácio. Não, ninguém carrega essas pedras, não. Essas pedras não servem para nada. Essas pedras são memorial de Satanás, para querer mostrar a condenação, mostrar a derrota, mostrar a falha. Davi estava com a autoestima baixa, Davi estava para baixo, Davi estava down, Davi não estava conseguindo levantar a cabeça, Davi não queria dar resposta para ninguém. Ele disse: filho de Zeruia, eu já estou todo enrolado, já estou todo arrebentado, já matei um, já fiz tanta lambança, cara, me deixa me arrepender em paz, pelo amor de Deus, para de ficar me dando conselho ruim, eu não vou matar mais ninguém, eu não vou destruir mais ninguém, me deixa quieto, deixa eu me arrepender. Quem entende isso? Mas olha o que acontece quando o homem se arrepende. Eu quero falar de dois personagens, e esse é o primeiro. 2 Samuel 19:16. Segunda Samuel 19:16. Diz assim: e apressou-se Simei. Quem se apressou? Filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim. E desceu com os homens de Judá e encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus filhos servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca, para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos. Então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão.
E disse o rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa. E não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no seu coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-se com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejas adversários? Morreria alguém hoje em Israel, porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E isso lhe jurou. Esse homem, irmãos, escuta, você cometeu um erro, alguém está te apedrejando, não acusa essa pessoa, só se arrepende, fica na tua. Esse erro pode ser um pecado, esse erro pode ser uma falha, esse erro pode ser um erro que tu cometeu mesmo humano. Sei lá, tu comprou alguém, não pagou, alguém te vergonhou no meio da rua, isso é feio, um crente não pode fazer, mas foi, se arrepende. Não taca pedra em quem te tacou pedra, não devolva, não arranque a cabeça. Se arrepende, a resposta vem do Senhor. A Bíblia conta aqui 3 capítulos depois que quando Davi já volta rei novamente, ele perdeu o cargo, ele perdeu a unção. Ele continuou o mesmo íntegro diante de Deus, porque ele soube se arrepender. Tem que saber se arrepender. Se arrepender não é dar resposta a quem está te acusando. Porque aquela pessoa que te acusou, ele está se achando no direito de te acusar, mas tu não está no direito de responder ele, só se arrepende. O erro, quando é arrependido, ele é volitivo. Ele vai te levar a evoluir, a crescer. E a pessoa que está condenando você? Ela vai ficar estagnada. E não é que você queira isso, mas é a realidade dessa pessoa. Uma pessoa que tem um coração puro, um coração com Deus, não vai condenar ninguém, porque esse não é o evangelho. Então Davi entendeu pela graça, entenda, ele não foi segundo o coração de Deus pelo pecado que ele cometeu. Deus não legitima pecado, mas ele soube se arrepender, mesmo tendo a autoridade de rei. Eu já me arrependi, agora eu posso arrancar tua cabeça. Nada disso, ele não usou de autoridade, ele só se humilhou. E quando ele voltou, o próprio Simei viu que Deus restituiu o trono dele, reconheceu, se Deus devolveu ele a unção para ser rei, é porque Deus aprovou o arrependimento dele. Eu vou me arrepender, porque agora ele voltou rei. Um homem tem uma ideia do que você é. Deus, ele te chama por aquilo que você ainda vai ser. Tem 3 tipos de pessoas em você: aquele que você pensa que é, aquele que as pessoas acham que você é, e aquele que Deus tem certeza que você é. Nem você sabe direito quem você é. Por isso você tem que mergulhar em Deus, porque se Deus falar para você quem você é, ninguém vai te enganar, nem te enredar. Porque se você sabe quem você é, não se confunde com o que dizem de você. E você começa a crescer na direção de Deus. E você sabe que tu serve um Deus misericordioso, que um Deus que perdoa, um Deus que não é um Deus que passe a mão na cabeça, tanto que Davi sofreu as consequências. Qual foi a consequência? A perseguição, a destruição, aconteceu muita coisa, mas ele soube fazer o caminho de volta e tudo foi restituído. E até Jesus nasceu na sua descendência. E o cedro está na mão dele até hoje. Então ele escreve: a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Ele começa a falar da graça, ele começa a exaltar a misericórdia. Ele diz: olha, eu era miserável, eu fui produzido em pecado, eu estou todo errado, mas eu sirvo um Deus que ele é misericordioso. E ele me levanta. Não é tremendo isso? E aí Simei, quando ele saiu, os filhos de Zeruia falaram: arranca a cabeça dele. Quer que eu arranque a cabeça dele? Davi disse: o que eu tenho contigo, filho de Zeruia? Vocês querem me arrebentar? Eu já estou todo errado. E quando ele volta já com a unção restituída como rei,
Simei se apresenta e se arrepende e fala: meu rei, não impute no teu servo a minha loucura, que te condenei, que te julguei, eu errei, por favor, eu blasfemei, eu não reconheci a tua unção, eu fui inconsequente, e se ajoelha diante de Davi. Davi disse: ninguém vai morrer hoje é tempo de alegria, a unção foi restaurada. E os filhos de Zeruia vão arrancar a cabeça dele. Davi disse: o que eu tenho com vocês? Você quer me amaldiçoar de novo? Por que Davi se submetia aos filhos de Zeruia? Porque ele era um homem de palavra. Por que Davi não sumiu com esses homens? Porque quando foram conquistar o sonho dele, ele disse: aquele que atravessar o túnel comigo, aquele que avançar e matar o primeiro jebuseu, será meu general do meu exército. E os dois ímpios fizeram o que os crentes não fizeram. E ele se comprometeu pela palavra dele, que aqueles homens seriam homens dele. E ele teve que aturar um ímpio dentro da igreja, porque tinha crente que não assumiu o seu papel. Tem ímpio que é dizimista. Ímpio, o cara é ímpio, é pecador. Tem amante, o cara é dizimista. O cara limpa a igreja, o cara faz tudo. E tem aquele crente ali em santidade, mas ele é preguiçoso, ele não faz nada, nada. E ainda tem que ouvir o ímpio, pecador, falando: esse ímpio não faz nada. Esse crente não faz nada. Aonde uma voz se cala, uma outra voz se prevalece. Quem está entendendo? Irmãos, quem está entendendo? Então dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E aí teve um outro cidadão, cretinão, porque Simei era descendente de quem? De quem? De Saul. Simei era descendente de Saul. Ele aproveitou e começou a amaldiçoar. Tu matou minha família, tu tomou o reinado. Ele se declarou, não se declarou? Apedrejou, não apedrejou? Ele recebeu perdão ou não recebeu? Mesmo se declarado. Porque Davi entendeu: se eu errei, me arrependi e Deus me perdoou, por que eu não vou perdoar esse cara que também se arrependeu? Agora, na mesma passagem, vocês talvez não tenham reparado, na mesma passagem, olha só, na mesma Bíblia, no mesmo capítulo, diz assim, 2 Samuel capítulo 16. No mesmo capítulo, o 16 e o 19, fala de dois homens distintos. E os dois eram descendentes de Saul. Olha o que diz. E passando Davi um pouco mais adiante do cume. O que Davi estava fazendo aqui? Davi estava fugindo de Absalão. No mesmo caso de Simei, que também é descendente de Saul. Ele está fugindo de Absalão. É o mesmo episódio. E ele diz assim: e passando Davi um pouco mais adiante do cume, e eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentas abaldados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: o que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e frutas de verão, para os moços comerem, o vinho e para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: aonde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. E aí começa a história do outro. E chegando Davi a Baurim, eis que saiu um homem ali, de Simei, da linhagem de Gera. Todos eles eram parentes de Saul. Mefibosete, se vocês não sabem, alguns aqui, acredito que todos sabem, líderes, pastores, foi aquele que Davi disse: tem alguém da casa de Saul que eu possa
honrar e usar de benevolência, do amor de Deus, da graça de Deus. Tem um lá da casa de Saul, lá em Lodebar, no lugar de esquecimento. Ele é aleijado de 2 pés, porque a sua ama de leite, fugindo da morte, caiu sobre ele, quebrou suas 2 pernas, ele é aleijado. E ele tem família. E trouxeram eles, os 2. A gente já pregou sobre a graça, né? O que é a graça? Tu está no lugar do esquecimento e Deus te traz, sem perna, sem nada, te traz no colo, te coloca na mesa do rei. E Davi colocou Mefibosete ali na mesa do rei. E disse para Ziba, Ziba, disse, você é servo de Saul? Então você vai fazer o seguinte, você vai plantar, você vai colher, você vai cuidar dos gados, você vai cuidar de toda a terra que era de Saul, para Mefibosete, mas Mefibosete, o filho de teu senhor, vai comer pão na minha mesa todos os dias. Esse mesmo Ziba, agora, a Bíblia diz que Saul está saindo foragido. Antes de ele encontrar com Simei, na saída, esse Ziba, ele vem e traz uvas, bebidas, vinho, tudo para suprir Davi. E Davi diz, cadê Mefibosete? E Ziba diz, ele disse que hoje o Senhor vai exaltar ele e vai devolver o reino do pai dele para ele. Davi disse, então a partir de hoje ele me desonrou, tu pode ficar com tudo que é dele para você. E sai. E aí acontece o episódio dele tomar pedrada no meio do caminho e ele vai embora. Quando Davi volta, Simei se arrepende, Davi perdoa. E olha o que acontece. Vamos ver o que acontece? 2 Samuel 19, 24. No mesmo capítulo 19, em que Simei é perdoado, no mesmo, diz assim, vamos ler a Bíblia hoje, amém? E também Mefibosete, por que também? Termina aqui no versículo 23, e disse o rei a Simei, não morrerás, e jurou. Agora começa logo a passagem seguinte, e também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele de Jerusalém, encontrasse com o rei, disse o rei, por que não foste comigo, Mefibosete? Por quê? Tu não foi comigo? E ele diz, ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, abaldarei um jumento e nele montarei, irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo, puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar o rei? E disse-lhe o rei, por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba, reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei, tome ele também de tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Simei se arrependeu, tacou pedra, se arrependeu, Davi perdoou. Logo em seguida vem Mefibosete. E Davi disse, Mefibosete, te coloquei na minha casa para comer na minha mesa. Por que você não fugiu comigo? Ele disse, meu senhor, Ziba me enganou. Ele sabe que eu sou coxo, falou que ia montar um cavalo para mim, para eu ir atrás do Senhor. E aí inventou essa mentira toda que eu ia tomar o reino. Davi disse assim, olha, eu não vou nem te matar e nem vou te abençoar. Eu vou ser imparcial. Vai lá, tu e se resolve com Ziba para lá e divide teus bens para lá. Sabe o que Davi quis dizer? Você estava na minha mesa, poderia ter discipulado comigo. Mas você colocou em xeque o meu discipulado com você. Você arranhou a aliança quando tu não foi claro. Você não foi claro comigo, porque tu estava na mesa comigo, meus filhos, quando eu falei que ia fugir, e você não falou, o que eu vou fazer, meu rei? Meu pé, o que eu vou fazer? Tu não falou nada, tu ficou quietinho. Sabe o que eu entendo de você? Que tu ficou quietinho, deixa estar para ver como é que fica. Se ele morrer, eu sou rei. Se ele voltar, eu peço perdão.
Tu não tá ou tu não tá? Tu não fede nem cheira. Agora eu também não vou te matar por justiça ou injustiça. Eu estou feliz nesse dia de hoje. Mas você que se dane para lá e se vira com teus negócios. Não vem me falar dos teus negócios. É triste, não é? Quando um discipulado não tem transparência. É triste quando as pessoas olham para você e não abrem o coração para você e fica só de longe para ver se você vai cair, se você vai ficar de pé. Se ficar de pé, eu estou com ele. Se cair, eu saio fora. Quando não há transparência, quando a pessoa não abre, aposto é o seguinte, olha, é isso, isso e isso. Olha, meu líder, é isso, isso e isso. A transparência traz segurança. Ele estava na mesa, ele tinha relacionamento. E se você está na mesa como filho, você tem que se comportar como filho. Se Davi saiu com todos os seus filhos, ele tinha que sair também. E agora, quem está falando? Ziba? Quem está falando a verdade? Ziba ou Mefibosete? Davi disse, não sei. Por que tu me fala ainda do teu negócio? Reparte teus bens com ele, cara. Tranquilo. Eu fiz a minha parte. Se vira para lá. Sabe o que é triste? Quando um homem se ajoelha e diz, eu sou miserável, eu taquei pedra, eu errei, me perdoa. Está perdoado, ninguém vai fazer nada contigo. Meu irmão, a indiferença é o contrário de ódio. A indiferença é o contrário do amor. Não é ódio, não. A indiferença. Quando a pessoa declara ódio a você, é porque pelo menos está manifestando o coração que está no coração dele. Cara, eu estou decepcionado contigo, eu estou chateado contigo. Mas quando a pessoa é indiferente, esse é o contrário de amor. Ele não está nem aí, ele não mostra se ele está contigo ou se ele não está. Ele fica na dele quietinho. Ele quer ver o pico ficar fogo, tu não sabe o que está acontecendo. E é a hora que a gente diz, quem é que está comigo, quem é que não está? Com quem eu posso contar? Os filhos de Zeruia só me dá conselho ruim. Mas ele estava lá do meu lado. Estava lá. Estava tomando pedrada junto comigo. Estava se arrebentando junto comigo. Estava se angustiando junto comigo. Ainda tem esperança que Deus converta ele. Agora, uma pessoa que tem um caráter duvidoso, que oração que eu faço? Que oração que eu faço? Senhor, esse cara aqui é ímpio, mas ele é guerreiro. Se ele se converter, quem conhece alguém assim, que fala assim, cara, no dia que esse cara se converter, ele vai ser. Agora tem pessoas que tu não sabe se ora para se converter, para manifestar o que está dentro. O que essa pessoa é? O que ele está fazendo? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Qual é o papel dele aqui? Ele está na mesa, ocupando um lugar. Tem relacionamento, mas um relacionamento duvidoso. Quantos estão dispostos a tomar uma pedrada? Um dia eu cheguei para minha esposa, você lembra, amor? Num culto, lá naquele galpão, chamei ela, o louvor estava tocando, eu chamei ela. Lá atrás daquele cantinho assim, que tinha aquele, onde guardava os negócios lá do almoxerifado. Quero te fazer uma pergunta. Ela falou o quê? O que destruiria o nosso casamento hoje? Ah, por que está perguntando isso? Eu quero essa resposta antes de subir. Ela, por que está falando isso? Não aconteceu nada, graças a Deus. Mas eu quero saber, o que destruiria o nosso casamento hoje? Falei, se alguma mulher botasse uma mensagem para mim no privado dizendo, aquela noite de ontem foi maravilhosa, e você pegasse, isso destruiria o nosso casamento? Eu quero que você me responda. Ela, não. Se alguém pegasse o meu WhatsApp, clonasse com a minha foto atual, tirasse uma mandada assim, que noite maravilhosa, tô doido para repetir, tirasse o print e mandasse para você, isso destruía nosso casamento, sim ou não? Você ainda iria acreditar em mim ou nessa pessoa? Eu acreditaria em você. Eu falei assim, então nada pode destruir nosso casamento. Acreditando que a pessoa está falando a verdade. E aí nós fechamos, através de um relacionamento sincero e transparente, todas as possibilidades viáveis do diabo destruir nossa casa, nosso ministério. Agora, como é que você senta na mesa da pessoa que você não confia na pessoa? A gente come na mesa junto, mas nós tomar pedrada, eu tomo sozinho?
Quando Davi já estava velho, ele olhou para Salomão e disse: Salomão, eu quero te fazer o último pedido. O que foi? Mata Joabe. Eu não posso. Mata ele. Primeira coisa aqui, Davi, quando eu morrer, ele disse: quando eu morrer, porque o meu trato é até o dia da minha morte. Quando eu morrer, o primeiro mandamento que eu te dou: mata Joabe. Joabe sabia disso já. Davi não me matou pela palavra dele comigo. E ele é um homem de palavra. Mas Salomão vai me matar. E ele corre. Ele corre. E se agarra na arca da aliança. E aí, ele não vai me matar na arca da aliança. Pai, ele está na arca da aliança, o que eu faço? Mata ele, mano. Ele está se garantindo na presença de Deus, mas ele merece a morte. Nem todo mundo que está na igreja é crente. O salário do pecado é a morte, a conta vem. E Simei? Quem lembra de Simei? Salomão cresceu. Olha para o teu irmão e diga: Salomão cresceu. Mais à frente, 2 páginas à frente, ou 3, a Bíblia diz que Salomão diz assim: Simei, não sai de Jerusalém, eu quero você por perto. Davi já tinha morrido. Ele diz: Simei, diz para quem? Fica em Jerusalém, eu quero você perto de mim. Simei disse: boa é essa palavra, ficar perto do rei. O rei disse: pois bem, eu quero você do meu lado. No dia que você sair de Jerusalém, você vai morrer. Não saia por nada, eu quero você em Jerusalém. Ele disse: boa é essa palavra, meu rei. E no dia que levaram 3 servos dele sequestrados para uma cidade longínqua, ele foi buscar. Quando ele voltou, Salomão olhou para ele e disse assim: por que você saiu de Jerusalém? Ele disse: eu saí e fui buscar um servo. Você num dia tacou pedra no meu pai. Salomão disse para ele: um dia tu tacou pedra no meu pai, e as pedras tu tacaram no meu pai. Agora você vai pagar um alto preço. E disse: mata Simei. E Salomão mandou matar Simei. No dia que você tiver autoridade para tacar pedra num homem que se arrependeu, você tem que ter também autonomia para também não errar. Porque você mesmo disse para mim, ele disse, Salomão disse, você disse para mim: boa é essa palavra, meu rei. E você confirmou que eu poderia te matar se tu errasse. Então, se você é tão bom ao ponto de tacar pedra em quem errou, você não tem direito a errar. Você não tem direito. E Salomão foi lá e mandou matar ele. Qual é o melhor? Ser misericordioso ou ser julgador? Olha para o teu irmão e diga assim: melhor é ser misericordioso. Porque aí há graça e favor de Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vencer no momento de dificuldade. Eu quero terminar essa palavra. O ministério de louvor pode ir subindo. Superação em tempos de dificuldade. Quando Deus nos dá um sonho, Ele nos dá a unção para vencer e superar a dificuldade. No meio desses sonhos vão ter muitas intempéries. Essas intempéries são ataques do diabo, erros nossos, falhas, dificuldades, falta de dinheiro. Muitas coisas acontecem no percurso dessa vida. Mas quando nós mantemos o foco em direção àquele que nos prometeu algo, nós superamos os obstáculos. Davi sabia o seguinte: olha, Deus não induz ninguém ao pecado. Quem entende isso? Mas eu quero fazer desse homem um homem segundo o meu coração. E se esse homem nunca pecar, esse homem nunca vai ser misericordioso com ninguém. Eu conheço discípulo que passou pelo encontro e largou a droga na mesma hora.
E aí nunca mais usou droga. E aí quando ele bota um discípulo para passar no encontro, e o discípulo daqui um mês cai em vício de droga, a primeira coisa que ele fala: eu larguei na mesma hora, tu cheirou porque tu não tem vergonha na tua cara. Aí Deus permite aquele homem cair para ele ser mais misericordioso. Porque no nosso percurso, na nossa caminhada, o Senhor não induz a gente ao erro, mas a Bíblia diz que Ele resiste ao arrogante e dá graça ao humilde. O humilde é aquele que diz: graças a Deus eu não cometi esse erro, porque o Senhor me sustentou, porque se Ele me largar eu faço pior do que o meu irmão. Graças a Deus o Senhor me sustentou, como diz no Pai Nosso que está no céu, e não nos deixe cair em tentação. O Senhor não me permitiu, que se o Senhor permitisse eu faria pior. E aí quando eu vejo o erro do meu irmão, cai um temor sobre mim em dizer: Senhor, não me permita que eu faça o mesmo, por favor, porque a pedrada é muito grande. Porque o meu irmão perdeu o temor por um instante. Eu não quero perder. Misericórdia de mim. Mas quando você se levanta, você, aquilo outro, vergonha na cara mesmo, aquilo outro. Deus diz: está se garantindo em você? Tu que é bom? Vou retirar minha graça só um instante e vou ver você se lambuzar no pecado. Eu não vou te induzir o pecado não. Só vou tirar minha graça de cima de você um instante. Tu vai ver aonde tu vai parar. Tu vai fazer pior do que ele. Eu não te levantei para julgar as pessoas. Eu não te chamei para condenar as pessoas. Eu te chamei para apontar o caminho do arrependimento. Eu te chamei para apontar o caminho do arrependimento, da graça e do amor e do perdão de Deus.